Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, sou o Eliezer Oliveira e aqui eu compartilho um pouco mais sobre o mundo de design, de tecnologia, de produtos e os bastidores de uma software house. Então, como já comentei em outros vídeos, eu tenho hoje uma software house, tem alguns produtos de SaaS que a gente desenvolveu e está rodando aí no mercado. Então, eu trago aqui conteúdos que sejam relacionados a isso. Para você, designer, desenvolvedor, freelancer ou que já seja dono de uma software house, possa conhecer um pouco mais os bastidores, possa ver um pouco mais o que a gente fez, o caminho que a gente trilhou e possa eventualmente ou se inspirar ou eventualmente algum conteúdo que eu trouxer por aqui possa te ajudar aí, te orientar na sua caminhada. Beleza? Hoje qual que é o intuito? O intuito é trazer um pouco mais da visão do porquê alguém monta uma software house ou do porquê montar uma software house e qual que normalmente é o caminho comum de se fazer isso. Até para você entender se o momento que você está é o momento correto para você montar a sua software house. Então eu vou mostrar quais são os passos que normalmente acontecem. Isso não é com base em fontes da minha cabeça, e sim com base no que acontece, no que aconteceu com a gente, o que acontece com a maioria dos nossos alunos e mentorados que a gente tem tanto na escola de software house quanto nas nossas mentorias individuais, que é um caminho parece que natural que acontece com todo mundo, tá? E além disso, além de mostrar quais são essas etapas que todo mundo passa, para você entender qual etapa que você está e quais etapas você precisa passar antes de você dar o próximo passo de montar a tua software house. Além disso, eu vou mostrar aqui qual a metodologia que a gente utilizou para montar a nossa software house e que se eu fosse montar uma software house do zero, recomeçar hoje, eu seguiria esses mesmos passos. Essa mesma metodologia, essa mesma sequência, olharia para essas mesmas nuances, levaria em consideração esses pontos importantes que eu vou trazer aqui, porque eu entendo que é o caminho mais fácil, foi o que funcionou para nós, funcionou para algumas dezenas de mentorados que nós já tivemos aqui, algumas dezenas de alunos que nós tivemos lá e temos na nossa escola de software house. Beleza? Boa, fechou. Vou compartilhar aqui minha tela para deixar até um pouco mais visual esse conteúdo, vou chamar de aula, né? Esse vídeo aqui, para ele ficar um pouco mais dinâmico e vocês conseguirem assimilar melhor a ideia. Boa, bora lá. Estou aqui com o CaliDraw aberto, que é um software que eu particularmente gosto bastante de usar, que ele ajuda bastante a gente desenhar aqui e fazer algumas analogias, tá? Bom, qual que é o primeiro ponto aqui que eu entendo que é o passo 1? Eu entendo que o passo 1 aqui é o que eu chamo de despertar. Certo? Ou seja, nessa etapa aqui, normalmente o que acontece? Você está aí trabalhando numa empresa, você tem o seu salário, seja como PJ ou como CLT, e você começa a entender que aquilo ali é um pouco limitado. Que, poxa, ficar trabalhando aqui, recebendo meu salário, legal, poxa, demora um tempo para eu crescer na empresa, para eu começar a ganhar mais, eu preciso arrumar uma outra fonte de renda. Para eu ter as minhas coisas, comprar um PC melhor, para eu conseguir ter uma grana, etc., eu preciso dar esse passo 2. E aqui que você começa a despertar, entender que se você não fizer nada, se você não se movimentar, não pensar em outras coisas, você vai continuar tendo aquela limitação salarial, recebendo aí o aumento a cada 6 meses, um ano ou mais, a depender da empresa, ou tendo que ficar pulando de galho em galho de empresa para conseguir, a cada vez que você muda, você conseguir um pouco de acréscimo aí no teu salário. Então, é o momento que você começa a entender um pouco mais que você precisa tomar alguma atitude. E aí que vem o passo 2, que é o passo de iniciar. Eu chamo de iniciar. O que acontece aqui? Aqui você entendeu que, poxa, peraí, então se eu sou designer, se eu sou desenvolvedor e etc., normalmente o seu trabalho ele não ocupa todo o teu tempo. Ou que ocupe as 8 horas ali, normalmente, que você trabalha ou deveria trabalhar, você sobra um tempo, principalmente quando você é novo, você não é casado, você não tem filhos, não tem muitas responsabilidades, então você tem tempo para poder olhar para outras questões, certo? Então, você começa a pegar alguns freelas. Nessa etapa aqui, você começa a pegar um freela ali para fazer um site, para fazer um projetinho menor, para fazer uma automaçãozinha, para ajudar o amigo que já pega alguns freelas a terminar algum projeto. Aí daqui a pouco você começa a pegar um pouco mais de experiência, pega um projeto inteiro. Como designer é até um pouco mais fácil, você pega suas primeiras landing pages para fazer, você desenha, depois você implementa, aprende a usar
na época, né? Hoje já está mudando mais, um WordPress com Elementor, aprende a usar um Framer, aprende a usar um Webflow, que são ferramentas mais novas que estão por aí. Você, como desenvolvedor, às vezes aprende a fazer na mão mesmo, programar, desenvolver ali as suas primeiras landing pages. Então, aqui você começa a entender que o negócio começa a andar, que você começa a ganhar um pouco mais de grana, que você começa a ter os seus freelas, etc. E você começa a entender que esse caminho é interessante. Aqui, normalmente, para alguns que têm um pouco mais essa veia empreendedora, aqui começa a despertar o interesse de, poxa, peraí, então quer dizer que eu trabalhei o mês inteiro, ganhei R$3.500 aqui nesse trabalho que eu estou. Um exemplo, tá? Então quer dizer que nesse freela aqui, nesse site que eu desenvolvi aqui, por exemplo, eu consegui cobrar esses mesmos R$3.500? Ou eu cobrei 4.000, eu cobrei 5.000? Poxa, peraí, então eu acho que se eu fecho 2... Só que aí nessa etapa aqui começa a acontecer alguns problemas também, que normalmente você começa a pegar mais projetos, que você fica ambicioso, aí você começa a pensar, poxa, então quer dizer que se eu tenho já meu trabalho fixo, que paga as minhas contas, que eu ganho ali os meus R$3.500, então se eu consigo fazer ali um freelazinho, que cada freela que eu fizer eu ganho mais R$2.000, R$3.000, poxa, então se eu fizer 4 desses por mês, supondo que cada um eu ganhe R$2.000, opa, então eu consigo 8 mais o meu salário, estou tirando aí mais de R$10.000, 11, R$12.000. E você começa a pegar mais projetos, você começa a pegar projetos mais complexos, que ao invés de pagar 2, passa a te pagar 5, passa a te pagar 10, é um projeto maior. E aí, quando você vê, você cai num problema muito sério que acontece com a maioria dos freelancers, que você passa a não ter mais vida, você passa a estar a ponto de um burnout. Porque você começa a fechar dezenas de projetos, você tem o trabalho seu fixo, que às vezes não te demandava muito, você tirava de letra, coincidência ou não, ou é porque a sua produtividade caiu, ou porque o trabalho mesmo parece que começa a ficar mais pegado, quando você vê, você está entregando mal no teu trabalho fixo e você está com problemas ali na entrega daqueles freelas. E aí começa a dar um problema danado, porque aí quem te contratou, o cliente ou alguém que te terceirizou, fica puto, porque você está atrasando o combinado, está atrasando o cronograma geral do projeto, e aí muitos problemas acontecem. Já vi muito dev ter problema de burnout. Aconteceu, inclusive, esse projeto que a gente participou de o dev infartar. Então, são situações muito complexas que, por essa ambição e essa falta de experiência de ter algo, uma estrutura, de ter um negócio, de saber organizar, saber estimar prazo, etc., que muitos param aqui. Essa etapa que você está começando, as coisas estão começando a dar certo, você não sabe como dar o passo 2. E aí que você começa, ou deveria começar, a profissionalizar. Então, aqui que você deveria dar o passo 2, que é profissionalizar isso aqui, certo? É você começar a parar de pegar aqueles freelas e você mesmo fazer, e você começa a passar isso aqui para uma outra pessoa, você começa a pegar esses projetos, você traz alguém mais júnior para te ajudar. E aqui quem já tem uma mentalidade, quem já tem um nível de consciência maior e é ligeiro para entender o momento, aqui você começa a entender que você não é um freelancer. Aqui você começa a entender que você é uma software house, ou que você é uma agência de design, né? Que você é uma software house, ou agência, ou estúdio de design, né? Eu costumo chamar de agência de design e tecnologia, né? Porque faz muito mais sentido você vender design e tecnologia ao invés de só design para o cliente. Às vezes, ao invés de só o projeto na planta, você já faz a entrega dele completo. Para o cliente faz muito mais sentido, você ganha muito mais grana. Mas, então, essa etapa aqui ela é muito importante, você profissionalizar. Então, quem já tem essa visão, você vai lá e já começa a estruturar, já monta uma software house, já traz um dev para trabalhar junto, você já entende que você precisa vender, que você precisa ter um posicionamento, você começa a dar os primeiros passos, ou deveria fazer isso. E se você não faz isso aqui, você vai ficar nesse ciclo sem fim aqui, entre a etapa de iniciar e de profissionalizar, que é pegar freela, não consegue entregar, dá problema no seu trabalho, aí você sai do seu trabalho fixo, aí você entra em outro trabalho, no início dá tudo certo, depois começa a dar merda de novo, então você fica num ciclo vicioso e sem fim aqui. Então essa normalmente é o passo que todo mundo faz. Começa ali trabalhando numa empresa,
aprendendo, ou às vezes até começa já fazendo uma página ou outra para alguém, mas normalmente você pega mais experiência trabalhando para os outros, sendo pago para aprender. Basicamente é isso que você faz no início. Depois você vai para essa etapa de iniciação, que é iniciar essa parte de empreendedorismo, de, opa, então vou começar a fazer uns trabalhos por fora. Vou pegar um trabalho ali daquela lojinha da esquina, vou fazer um softwarezinho, vou fazer uma automação, vou fazer um site, vou fazer uma identidade visual. Você começa a pegar esses projetos por fora. Se você é inteligente, com o tempo você começa a ter mais cases, você começa a postar esses cases, começa a criar uma carinha de empresa, só que você, nesse momento, você é eu presa, que é o que acontece quando você começa a se profissionalizar. Mas quando você chega aqui, se você foi inteligente, você dá o próximo passo e organiza a tua empresa. E é aí que entra a metodologia, que a gente chama de metodologia 80-20, que é o quê? Então, tudo bem. Então, se agora eu já tenho cliente, já tenho case, já fui ligeiro, já comecei a montar uma estrutura, eu preciso fazer isso da forma correta. Porque a maioria começa a ser uma eu presa. Então, como eu comentei, tem uma cara de empresa, mas não é uma empresa. Não tem processo, não tem posicionamento claro, não tem uma cadeia de fluxo comercial, vive de indicação. Então, seus clientes só vêm de indicação daqueles projetos que você fechou com outras pessoas. Não tem previsibilidade, tem meses que você fecha bastante projetos, tem meses que você não fecha. Isso gera um medo de, poxa, será que eu fico vivendo 100% disso aqui? Eu não sei como é que vai ser o mês seguinte. Não sei se vou ter novos clientes. Tem meses que alguns clientes me indicam, tem meses que ninguém me indica. Então, esses são problemas que normalmente quem foi ligeiro aqui e se profissionalizou enfrenta, entende? E aí foi com isso que a gente criou a metodologia 80-20, que é quais são os pilares, então, se eu quiser organizar a minha software house, o meu estúdio de design e tecnologia da forma correta? Como que eu dou os passos ali da forma certa rumo a ter uma estrutura operacional, uma estrutura de empresa que funcione bem, mas não dependa de mim? Óbvio que eu vou ter uma ação muito importante aqui dentro da empresa, vou ter a minha função e essa empresa vai andar muito melhor se eu estiver aqui. Mas você já tem que criar ela para ela não depender de você. Para que se você tirar uma férias, a empresa não pare. Para que se você ficar doente, a empresa não pare. Coisas que quando você é freelancer, quando você trabalha em uma empresa, a empresa depende tudo de você. Isso não pode acontecer quando você está nessa outra situação. Se você fica doente quando você tem um freela para entregar, o cliente não está nem aí, literalmente. Ele entende, poxa, que pena que aconteceu com você, mas e aí? E o meu projeto? Não entende isso? Então, essa metodologia foi pensada nisso, em como você cria uma estrutura que não dependa de você. E aqui eu vou explicar. Basicamente, isso aqui foi basicamente o que a gente seguiu. É óbvio que a gente colocou isso de uma forma mais didática e mais passo a passo. E quando a gente fez a reflexão era, ok, se nós fôssemos começar agora, quais seriam os passos que nós faríamos? O que a gente fez que deu certo? Quais foram os pontos mais importantes que a gente olhou? Qual a sequência lógica ali de cada pilar, de cada coisa que eu deveria fazer ou que eu fiz e que deu certo e o que deu errado? Então, com isso, a gente conseguiu refinar e criar aqui o que a gente chama de metodologia 80-20. Por que ela é nessa ordem, que está dessa forma aqui? Não olhem para o layout disso aqui, eu fiz no ScaleDraw aqui rapidamente só para exemplificar. Por que está nessa forma? Por que tem 3 pilares aqui que está fora e por que é nessa sequência aqui? Justamente porque esses 3 pilares aqui da esquerda, posicionamento, produtificação e precificação, ele é base. Isso aqui é o mínimo que você precisa estruturar para você começar a pensar em vender design e tecnologia. Isso aqui tem que estar muito bem definido, ou pelo menos a base disso aqui tem que estar feita, para depois você conseguir entrar nesses 4 outros pilares aqui, que eles são mais sequenciais e secundários. São menos importantes? De maneira alguma. Você vai ver quando a gente falar de fluxo comercial, por exemplo, da importância que isso tem, que a área comercial tem. Mas aqui é a base, certo? E aqui tende a rodar com mais facilidade depois que a base está pronta. Então vamos lá, o que é o posicionamento? O posicionamento é o passo 1, um dos passos mais importantes, porque é aqui que você vai definir o que é a tua empresa, o que você faz, o teu diferencial competitivo e principalmente quem é o teu cliente ideal. Quem é o cliente que você vai atender? Que tipo de cliente, que tamanho de cliente, quais as características que ele tem,
como ele se comporta, o tamanho da empresa, a faixa de faturamento, a região que ele está. Tem uma série de dados que você precisa ter para você criar o teu ICP. E tem uma série de formas de framework para fazer, tem mapa de empatia, tem Business Model Canvas, tem uma série de frameworks ali que eu posso trazer aulas sobre isso depois, que você usa para poder definir quem é o teu cliente ideal. Por que você precisa saber quem é o teu cliente? Qual a importância disso? Uma vez que eu tenho um posicionamento, então eu sei o que é a minha empresa, o que ela faz, para quem que ela faz isso, para quem entra, quem é o meu cliente, etc. Que dor que ela resolve, paraná, paraná. Fica muito mais fácil eu andar com as próximas etapas, os próximos pilares. E qual que é o próximo pilar? Produtificação. Aqui em produtificação, o que você vai fazer? Definir quais são os produtos que você vai oferecer para quem? Para o teu cliente ideal, para o teu ICP, o cliente que você definiu. Então, se eu sei quem é esse cliente, é muito mais fácil eu criar produtos para ele. Por exemplo, se eu for abrir uma loja de carro e o meu público é um público de alto padrão, eu pretendo abrir essa loja ali em Alphaville, eu pretendo estar, né, na região ali nobre, que tipo de carro eu vou oferecer para essa galera? É óbvio que são carros de alto padrão. Vai ser Porsche, vai ser Ferrari, Lamborghini, etc. Então, meu produto é totalmente diferente. Agora, se eu vou abrir essa mesma loja numa região mais periférica, mais central e etc., o tipo de produto que eu vou oferecer, os carros que eu vou vender lá, vão ser carros mais de médio porte. Então ali vai poder ter tanto carros mais simples quanto carros médios, talvez possa ter ali um carro ou outro mais de luxo, mas se eu abro uma loja aqui na avenida principal em Alphaville, possivelmente eu quero atingir esse público, tem que ser carros de alto nível. Então eu saber quem é o meu cliente ideal muda totalmente o tipo de oferta que eu vou fazer. Então aqui dentro de produtificação, por que ela vem depois de posicionamento? Justamente por causa disso. Porque agora eu vou definir quais produtos eu vou ter. Porque o teu cliente, ele não quer, ou talvez ele até compre o teu serviço individual, a tua identidade visual que você vende, a tua landing page que você oferece, o desenvolvimento de MVP que você oferece. Mas quando você coloca isso dentro de um produto, encapsula isso e vende isso como solução, o cliente vê muito mais valor, é muito mais fácil você comunicar isso. Então, poxa, eu tenho um produto de posicionamento digital, que é o pacote Starter que tem como objetivo ajudar empresas a se posicionarem melhor no digital, empresas de pequeno porte a se posicionarem melhor no digital. E esse pacote ele engloba a identidade visual, todo o posicionamento da marca, uma landing page para posicionar a empresa digitalmente, que é a vitrine digital dessa empresa, engloba ali dentro desse pacote um setup de posts para as redes sociais, os primeiros posts ali do relançamento ou lançamento dessa marca ali no Instagram, nas principais redes sociais. Então você vendeu um pacote de solução. É diferente você vender individualmente, porque um pacote de solução você pode cobrar R$ 20.000 numa solução. Diferente você vender individualmente produtos ali que às vezes o cliente não vê o valor que tem, porque você não está resolvendo uma dor, você está entregando um item para ele. Entende? Então tem uma diferença muito grande. Então, produtificação é isso, você saber criar os produtos de forma que atenda às dores do cliente e que ele vê valor nisso. E eu preciso saber quem é meu cliente para eu criar o produto certo que atrai a atenção e resolva a dor dele. Entendi isso? Qual é o passo 3? Precificação. Então, agora que eu já sei quem é meu cliente, eu já tenho o posicionamento da minha empresa, criei os produtos, etc., eu preciso precificar. Preciso saber precificar. E sabendo quem é meu cliente, é muito mais fácil eu precificar. Se eu sei que eu vou vender para um cliente de grande porte, eu sei que ele tem uma condição financeira para pagar R$ 30.000 uma landing page, para pagar R$ 100.000 num projeto de um MVP, de um software. Agora, se eu definir que o meu cliente ideal, e está tudo certo, o tipo de produto que você vai oferecer, não quer dizer que você tem que sempre vender para high ticket. Isso é uma besteira, depende da tua estratégia. Você pode querer trabalhar com um cliente de pequeno porte e ganhar no volume, porque você montou um formato ali de criar MVP ou de criar landing page, de templates e etc., que você consegue fazer isso de uma forma mais rápida. Você consegue entregar ali 10 landing pages no mês. Você consegue desenvolver um software simples ali no mês tranquilo, com pouco esforço. E aí faz sentido você ganhar no volume e cobrar um valor um pouco mais barato. Tá tudo bem, mas eu preciso saber quem é o meu cliente, porque aí eu sei precificar corretamente para ele. Porque se eu precifico errado para o público errado, minha solução pode ser ótima,
não vai vender. Porque o cliente não vai ver. Talvez ele até veja valor para ele, mas ele não tem condição. Que adianta ele ver valor e falar, poxa, vale mesmo esse valor que você está dizendo que vale, mas eu não consigo pagar. Então, essa parte de precificação é muito importante. Precificar correto resolve boa parte dessas outras etapas aqui. Boa parte dos problemas que acontecem numa software house ou um estúdio de design e tecnologia está relacionada à precificação. Você tem um posicionamento ruim, que você não consegue ancorar a precificação ao teu posicionamento, porque seu posicionamento não passa confiança, você precifica errado, você não consegue bancar pessoas sêniores ali para te ajudar a entregar qualquer problema que tem, você não tem caixa para isso, e aí você precisa vender mais para conseguir ter mais grana para bancar os problemas da venda anterior, do projeto anterior, só que como você está desesperado, você vai aceitando projetos que não faz sentido para você e vai virando um ciclo sem fim. Então, precificar correto é o ideal. Tá? Isso aqui resolve problemas e salva a tua empresa. Bom, perfeito. Então, resolvi a base. Agora o posicionamento está tudo certo. Produtificação está ok. E a precificação também. Eu sei precificar corretamente. E aí que entra os demais pilares que não são menos importantes. Que aí vem geração de demanda. Agora eu já sei tudo isso, eu vou definir quais são os canais que eu vou trabalhar. Sabendo que é o meu cliente, eu sei quais são os canais mais fáceis de eu me comunicar com esse cliente. Então, um cliente, por exemplo, high ticket, será que faz sentido eu rodar um tráfego pago ali, um criativo, para poder atrair esse cliente? Ou será que faz mais sentido eu investir em eventos de networking, que esse cliente vai estar lá, que eu vou ter a oportunidade de ser interessante, intencional, interessado, me comunicar com ele, gerar uma conexão genuína e no longo prazo eu conseguir gerar um possível negócio com esse cliente, gerar valor para ele, etc. Entende? E aqui, não, eu sempre falo, não tem canal de geração de demanda ruim, tem gestão de expectativa de canais. Exemplo, se você vai num ambiente, certo? Chegou num evento ali, né, que está tendo na tua região. Você tem que fazer uma pergunta simples, que a gente sempre fala aqui. Aqui, nesse local, as pessoas que estão aqui, eles podem pagar 10 mil reais num projeto? Possivelmente a grande maioria. Eles podem pagar 50 mil reais num projeto? Uma boa parte teria condição de pagar sim. Eles teriam condição de pagar 100 mil reais no projeto? Aí já uma porcentagem menor. E 500 mil reais? Poxa, cara, acho que aqui um ou outro teria uma condição dessa. Perfeito, gestão de expectativa. Agora você sabe que ali a maioria dos seus clientes pagariam 50 mil reais no projeto e uma boa parte pagaria até 100 mil reais no projeto. Então, aquele canal de geração de demanda ele pode te gerar até 100 mil reais ou forçando um pouco mais do que isso em alguns tipos de projetos vindo desse canal. Gestão de expectativa. E tráfego pago? Poxa, talvez tráfego pago você tem que usar outra estratégia, mais focado em power branding, que é o reforço da sua marca ali, em trazer clientes ali, ou melhor, seguidores para suas redes sociais, para você ir trabalhando essa galera, ou trabalhar um produto mais low ticket ali para as redes sociais, para tráfego pago rodando. Então, gestão de expectativa. Então, sabendo quem é meu cliente, quem são os meus públicos, eu consigo saber como me comunicar com ele, saber que tipo de conteúdo eu vou criar para atrair esse cliente nas minhas redes sociais, como eu me comunico, que evento eu tenho que ir, que local que eu tenho que estar para poder tentar me comunicar com esse cliente, que agora eu já sei quem ele é. E através desses canais, dessa comunicação, dessa criação de conteúdo, desse tráfego pago, essas estratégias que eu criar, daí que vem os clientes. Se eu faço a estratégia de pulverizar, ou seja, eu estresso alguns tipos de canais de geração de demanda e aquisição de clientes, o próximo passo é o fluxo comercial. Então está vindo bastante clientes, bastante leads, clientes potenciais, na verdade, e aí eu tenho que olhar para o meu fluxo comercial e ver como que eu converto toda essa galera. Qual é o fluxo que eu tenho? Qual é o processo comercial que eu tenho quando chega um lead aqui? Como que eu faço? Qual é o fluxo de qualificação desse lead? Depois, como que eu faço uma apresentação da proposta para esse lead? Qual é o fluxo de cadência que eu faço com esse lead quando ele não fecha na hora? Quais as estratégias, a estrutura de time que eu preciso ter aqui para atender essa demanda que está chegando aqui da geração de demanda, do pilar anterior? Então, aqui que você estrutura tudo. E essa parte é muito importante porque o comercial ele é o coração, o pulmão da empresa. São os órgãos vitais aqui. Sem comercial, sem venda, não tem empresa. Tem que vender.
Então, esse processo, essa área tem que estar muito redonda. Não adianta você ter a melhor estrutura operacional. Vou trazer depois uma aula depois que mostra esse balanço entre as áreas e pilares que você precisa ter. Mas não adianta você ter a melhor estrutura operacional se não tem venda. Tem um time gigantesco ali, com salário alto, sênior, se não chega projeto. Seu custo vai lá para cima, você vai falir, entre aspas, né? Boa, beleza. Então, se eu organizo meu fluxo comercial, qual é o próximo passo? A parte de estrutura operacional. Então, agora eu preciso ter uma estrutura de empresa e de time que consiga executar todos esses projetos que estão chegando. Então, eu gero demanda, eu converto esse cliente e agora eu preciso conseguir entregar. E aqui vai um breve conselho. Seja uma empresa que entrega projetos e não uma empresa que pega projetos. Então, faça o máximo, faça o necessário para você conseguir entregar esses projetos com qualidade, certo? Não fica ali dependendo de só sair fechando projetos e o projeto não sai nunca, não entrega, isso vai acabar com a tua reputação. Faça o necessário ali para você conseguir entregar esse projeto. E no pior dos cenários, tome prejuízo, devolva a grana, resolva a situação, mas mantenha o teu nome, que é a coisa mais importante que você pode ter. E isso é um dos maiores problemas que acontece. É por isso que a palavra software house ficou tão queimada por muito tempo e agora a gente faz um esforço muito grande para treinar boas software houses, para criar bons devs e designers ali montando empresas com estrutura que funciona, que precifica correto, que sabe entregar bem e etc., para desmistificar essa falácia aí do mercado, né, de que software house não entrega, de que dá muito problema e etc., que por conta de alguns isso se jogou no mercado, certo? Então, cuidado com isso. E aí, por último, para a gente fechar e não menos importante, essa parte de escala. Então, quando você tem essa estrutura operacional, tudo certinho, essa estrutura como um todo, então eu tenho um bom posicionamento, sei quem é meu cliente, crio produtos para ele, muito bem definidos, eu sei precificar corretamente, eu tenho bons canais de geração de demanda, chega bastante lead, eu sei fechar, eu consigo fechar esses projetos, que meu fluxo comercial está bem estruturado e eu tenho uma boa estrutura operacional para entregar, ou seja, minha operação está redonda, está funcionando legal. Qual que é o próximo passo? Porque isso que você criou aqui, ele não é escalável, ele é escalonável. Ou seja, quanto mais projeto chega, mais pessoas você precisa para entregar, faz venda, mais projeto chega, mais pessoas para entregar. Isso vai num ciclo sem fim e escalonável. Ele vai crescendo a tua operação de acordo com a quantidade de projetos. E aí o que você precisa olhar? Cara, eu preciso de algo que escale. Então, eu preciso agora ver quais produtos eu posso criar dentro de casa para ele poder escalar, para eu poder conseguir faturar mais sem precisar encher aqui um escritório de pessoas, sem precisar contratar um monte de gente. E aí que você começa nesse pilar aqui pensar em produtos que você pode criar na tua própria área de serviço, como templates, um software white label que você consegue vender a assinatura dele, né, que basicamente é um SaaS, ou você entrar como sócio, vocês vão receber muita proposta aí de entrar como sociedade com outros clientes em algum projeto, e aí toma muito cuidado, só entre se você estiver nessa etapa aqui, porque senão você não vai ter tempo, atenção, nem caixa para conseguir tocar esse projeto. Pode ser que dê certo, mas as chances são bem baixas, e a gente já fez essa burrada aí, e agora nós, por exemplo, estamos nessa etapa de escala. Então, hoje a gente tem o nosso próprio software, nosso próprio SaaS, nós somos sócios, que é a TickPost, que é um SaaS. A gente até lançou a V2 recentemente deles. Eu postei aqui no canal alguns detalhes sobre isso. Toda semana no vlog ali eu estou trazendo alguns detalhes, que é um software escalável. É um SaaS voltado para a área de conteúdo para redes sociais, que tem uma série de funcionalidades que agiliza para quem trabalha para as redes sociais. Então, você consegue fazer o gerenciamento das suas redes, todas as suas postagens para cada tipo de rede pelo software. Você consegue editar vídeo, você consegue ter um Kanban ali para quem tem muita demanda, para você gerenciar as demandas que precisa fazer, o teu time ali ter essa visão do que precisa ser feito. Você consegue, tem assistente de marketing ali com inteligência artificial para você criar conteúdos, né, para os seus Reels, para os seus posts, tem esse assistente de IA, enfim, é algo que ele é escalável. Então, agora a gente consegue trabalhar
bastante em marketing, criar um produto bom, refinar o produto para trazer muito usuário que vai pagar mensalmente um valor e isso se torna algo valioso. Isso se torna o que a gente chama de equity. Então, empresas vão olhar para isso e ver, poxa, tem um software aqui, uma solução muito bacana, que tem lá 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 usuários usando e pagando 50, 100 reais cada um todos os meses. Isso gera X mil reais por mês e essa empresa passa a ser uma empresa interessante, um produto interessante aos olhos de outras empresas. Você pode eventualmente até vender isso por valores muito interessantes, né? Enfim, então essa etapa aqui era justamente para isso. Você já tem uma operação, você tem uma máquina de construção de produtos, né, através de design e tecnologia ali dentro de casa, que você pode, inclusive, até às vezes alocar parte do time, ou se a tua operação já é muito redonda, você começa a olhar mais para isso, para pensar em quais tipos de produto que você pode criar para conseguir escalar a tua software house também. Além de escalar, entre aspas, no sentido de acelerar mesmo as coisas, porque agora você tem uma estrutura que aguenta ter bastante clientes ali, bastante projetos chegando, que a tua estrutura está organizada, seguindo essa metodologia e essa estrutura aqui. Certo? Fez sentido, turma? Então, esse normalmente é o passo a passo ali do que acontece ali com a galera, né, de quem monta uma software house. Esse normalmente é o caminho. Então, para você que está aí, desenvolvedor, trabalhando em alguma empresa ou pegando alguns freelas já, se atentem ali a cada uma daquelas etapas que eu mostrei. Nessa parte do despertar, se você está começando, então comece a olhar para isso. Como que você consegue pegar alguns freelas, como que você consegue ajudar ali aquele negócio local a ter o primeiro site deles, a ter a primeira identidade visual, aquela empresa familiar da sua família ou de algum conhecido que às vezes não usa software nenhum, usa tudo planilha, que você pode criar alguma automação, ajudar eles ali. Isso vai te dar experiência em criação de softwares, em criação de solução para você colocar no portfólio ali e depois usar isso em prol de trazer outros projetos. E aí depois você vai para essa etapa ali de profissionalizar e aí organizar mesmo a tua estrutura ali. E se você for profissionalizar, de ter uma software house mesmo, um estúdio de design e tecnologia, que eles ali são os pilares que a gente entende que é o ideal ou o mais fácil ou o mais coerente para você seguir. Que é a metodologia ali 80-20 que eu mostrei, seguindo naquela estrutura e que não é simples, ter uma software house não é simples. Eu posso trazer alguns conteúdos mais aprofundados sobre isso. É muito difícil, mas é um pensamento muito mais de futuro. É um pensamento de construção do tal do equity, de construir um negócio lá para frente, de trabalhar em algo que é seu, que daqui 5 anos, se não deu certo, tá bom, você trabalhou em algo que é seu, você tentou. Mas pensa você em outras empresas, trabalhando PJ para alguma empresa, daqui 5 anos, se não der certo. E aí? O que você deixou? Então, e tá tudo bem, tá? Se você estiver confortável com isso, não tem problema nenhum trabalhar em outras empresas. Quero deixar isso muito claro. Eu trabalhei por anos em outras empresas. Trabalhei até há 3 anos atrás, eu estava trabalhando em outras empresas. Né? Tive as minhas aventuras ali também, fazendo meus freelas, seguindo mais ou menos essa trilha aqui que eu mostrei. Mas não tem problema nenhum você trabalhar em outras empresas. Mas se você tem essa aptidão ao risco, se você tem essa ideia de, poxa, eu quero construir algo para o futuro, eu quero ter uma empresa, eu quero deixar algum legado, ou eu quero ajudar pessoas, que aí entra muito mais uma parada de propósito, você ajudar pessoas, ajudar famílias, etc. Esse é um possível caminho, diferente ali da carreira, né, da área de tecnologia. Então, estou trazendo aqui uma possibilidade. Você que já tem uma software house, olha para esses passos. Olha para aqueles pilares e vê se o que você está fazendo ali está seguindo essa lógica. Se você sabe que é o teu cliente ideal, se a solução que você oferece está adequada para o tipo de cliente que você quer atender e está muito claro para você e para o seu time o tipo de cliente que vocês não querem ter. Então, é uma análise que vocês podem fazer. Beleza? Fez sentido? Para quem quer entender um pouco mais, aqui eu tentei já, poxa, deve estar indo para mais de meia hora aqui esse vídeo, mas eu tentei dar esse overview ali para abrir a mente de vocês e ver isso como uma possibilidade e já trazer esse conteúdo mais abrangente. Mas para quem quer aprofundar e saber isso de forma prática, poxa, então como que eu crio o meu posicionamento, como que eu defino o meu ICP,
como que eu produtifico, como que eu precifico corretamente, etc. A gente tem tudo isso lá dentro da Escola de Software House, que eu vou deixar o link aqui na descrição, onde a gente ensina nessa mesma ordem aqui, nessa mesma metodologia, só que de forma prática, trazendo exemplos, inclusive, dentro da área de design e tecnologia. Então, a gente pega o framework ali para você criar o ICP, a gente traz exemplos ali, como se a gente fosse uma software house, uma empresa de design e tecnologia, fazendo, para trazer o máximo de clareza e entendimento para vocês conseguirem replicar para o cenário de vocês também. Beleza? Então, se faz sentido, se você se interessou, acho que esse pode ser um caminho e quer seguir, quer se aprofundar nisso, clica no link e eu te vejo lá de lá. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais extenso, mas a ideia é trazer essa visão de conteúdos aqui, como eu comentei, aprofundado, com o máximo de clareza aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, ou se de repente não fez sentido, ou se tem um outro formato que vocês gostariam que eu trouxesse. Tentei trazer o ScaleDraw aqui para tentar ajudar de ter uma forma um pouco mais visual de ver as coisas. Mas deixa aqui na descrição, nos comentários, o que vocês acharam, feedback de vocês e que tipo de conteúdo de todos esses pilares, quais os pilares que vocês gostariam talvez que eu aprofundasse um pouco mais, trouxesse um conteúdo mais específico aqui para o canal também. Beleza? E se você curtiu, se inscreva aqui, deixa o seu curtir, aciona o sininho aqui para você não perder nenhum novo vídeo que sair aqui no canal. Fechou? Então é isso, turma. Te vejo no próximo vídeo.